sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. Vamos dar continuidade ao estudo da obra No Mundo da Mediunidade do espírito Odilon Fernandes, através do médium Carlos Bacelli. E hoje estamos no capítulo 21. Mediunidade fácil e difícil é o título que foi dado para a análise dessa segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 12. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. E Odilon Fernandes começa nos esclarecendo assim. Neste tópico de sua segunda carta a Timóteo, Paulo destaca a importância de perseverarmos no testemunho da fé em qualquer circunstância. E aqui essa frase já deixa a gente a refletir. Perseverar no testemunho da fé. E ele coloca testemunho e fé em letras maiúsculas. Que testemunho da fé é esse? Que fé é esta? E que circunstâncias serão essas que nos estão de forma tão viva colocadas junto de nós? Então continua o nosso espírito amigo Odilon Fernandes falando assim. Fácil, por vezes, manifestarmos de quando em quando o nosso amor ao Senhor. Difícil é o testemunho cotidiano. A perseverança diária no ideal que abraçamos face aos problemas que nos fustigam sem tréguas. E nós estamos assim, num período em que a saúde física e mental de muitos de nós está abalada. As casas espíritas, aqui no Teresa d'Ávila, como muitas outras casas, nós trabalhamos com o passe de tratamento, o tratamento espiritual. Quantas pessoas têm batido as nossas portas, as portas da casa de Teresa, com enfermidades graves, com dores graves, com diagnósticos difíceis. E é interessante que muitas vezes a esse diagnóstico difícil, dentro da área médica, temos também questões emocionais, questões psíquicas bem graves. E aí nessa hora começa a haver o testemunho da fé mesmo. Aqueles que já eram espíritas, que já conheciam o Evangelho de Jesus, que já conheciam a doutrina espírita, e aqueles outros que nunca ouviram falar e que estão conhecendo agora. E aí os problemas vão chegando. É interessante que o problema é daquele que está passando diretamente e daquele que está acompanhando, que está junto, que está recebendo esta informação. Então, testemunho sem trégua. E aí, qual é o testemunho, né? É dessa fidelidade à fé. Não é uma fidelidade fanática, mas é a ideia de Deus firmada em nós, a ideia da imortalidade, o conceito da proteção espiritual, a ideia do expurgo. Ontem mesmo, no programa gravado, nós fomos visitar uma amiga muito querida que passa pelo problema do câncer. Ela, já idosa, né, mas está lúcida. E o marido está bem idoso, os dois passando juntos por este testemunho. E aí, num determinado momento, ele falava assim, né, o marido falava assim, ainda bem que está expurgando.
E aí os dois expurgando, né? Ele tendo que abrir mão das suas atividades, né? Do seu próprio descanso para atendê-la, e ela ali quietinha, passando por esse momento de testemunho. E aí a gente coloca, né? E a gente que está junto também, porque ninguém acompanha a dor do outro a gargalhadas, não é isso? Ah, não é nada, não é isso não. O coração da gente também fica apertadinho, né? A gente observando ali aquele momento de prova e de testemunho. E continua Odilon Fernandes a nos falar. Fácil é ser médium por um mês ou por um ano, optando por deixar ou persistir na mediunidade a hora em que se quer. Difícil é ser médium a vida inteira, na saúde e na doença, na renúncia e na abastança, no entusiasmo e no desalento, na mocidade e na velhice. Porque é uma outra questão. As pessoas batem as portas da casa espírita, quase sempre com a mediunidade, conforme diria irmão Walter Faria, lá do Núcleo Espírita Pedro e Paulo, espocando, pipocando. E aí aquele primeiro momento, o grupo novo, o aconchego, tudo isso é um fator facilitador para a criatura ficar ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Mas daqui a pouco começam as dificuldades pessoais e muitas vezes a dificuldade do próprio grupo, porque onde tem gente, tem problema, tem limitação, tem dificuldades. E aí, nessa hora, começa a ser difícil. A saúde, né? A questão da doença. Às vezes a saúde, meus amigos, parece que não, mas é uma porta aberta aos excessos, é uma porta aberta às fugas de responsabilidade. Na saúde tem um grupo de amizade muito interessante. Na doença já se torna difícil, mas aí é um fator de afastamento. Nós temos, graças a Deus, observado aqui no Teresa d'Ávila, amigos, irmãos, queridos médiuns, que a gente até se emociona a lembrar, porque assim, mesmo na doença, estão eles lá. É claro que não estão no exercício pleno da faculdade mediúnica, mas estão ali assistindo às aulas, perseverando nos cursos, nas reuniões e fazendo o que é possível. Então é muito interessante. É na renúncia e na abastança, não é? Muitas vezes a dificuldade material vai nos empurrando para outros setores de ganho material e nada contra. Cada um sabe onde o calo se aperta, cada um sabe onde as contas estão ali batendo a sua porta. Mas vamos tentar um equilíbrio, porque a questão aqui não é do lado de fora, é o esmorecimento da fé. É o esmorecimento da fé. Na mocidade, sou muito novo. Na velhice, já estou muito velho. E vamos ter cuidado com aquela expressão. Já fiz muito, já dei a minha contribuição. Já pensou se Jesus falasse isso? E ele poderia falar assim, honradamente sobre essa questão. E continua Odilon Fernandes a nos falar. Fácil é ser médium com o apoio e a compreensão dos familiares e amigos. Difícil é ser médium convivendo com o escárnio e a indiferença dos que amamos. Sabe aquela história? Leva a cama para o centro. Leva a cama para o centro. Agora você só quer saber dessas coisas? Então, aí começa a dificuldade, né? Cadê a família? A religião divide a família. Esses fatos, essas frases que nós ouvimos de uma forma assim bem difícil, né? Bem difícil. E continua Odilon Fernandes a nos falar. Fácil é rotular-se médium e desfrutar das regalias que de semelhante condição entre os homens de vida mística.
Difícil é ser médium disciplinado na casa espírita, participando semana após semana de seus estudos e reuniões sistemáticas de intercâmbio com o mundo espiritual. É isso, porque é toda semana. O programa é gravado. Hoje é dia 14 de novembro. Amanhã, 15 de novembro, feriado, teremos no Leon Denis toda a atividade mediúnica de atendimento espiritual. Hoje, uma amiga da academia perguntou assim: vocês, na terça-feira, vão funcionar? Porque terça-feira é 19 de novembro, né? Agora vem o feriadão pelo G20. E aí nós falamos assim, como não funcionarmos, já que é dia de reunião de tratamento espiritual? Os doentes que estão esperando, a espiritualidade que está ali pronta para atender. E aí a gente sempre deixa livre. Os médios que podem comparecer, tudo bem. Os que não puderem, tudo bem, não é? Porque sempre tem aqueles que podem estar presentes. Muitas vezes outros, pela própria posição de incompreensão familiar, não conseguem chegar. Mas tem aqueles outros que conseguem chegar e muitas vezes até ficar uma jornadinha de trabalho além. Então é essa a posição, né? Mas tem outros que sentem o tédio. Toda semana eu tenho que estar aqui. Eu já ouvi uma vez de uma pessoa falar assim, mas meu Deus, eu estou refém dos espíritos. Não, gente. Temos o livre-arbítrio. Temos a oportunidade de escolher, de discernir, de pensar e ver o que é melhor para a nossa vida, não é? E ele coloca para nós assim, nessa lição belíssima, que o título é Mediunidade Fácil e Difícil, é o capítulo 21 do livro No Mundo da Mediunidade, em que ele está analisando a segunda epístola de Paulo a Timóteos, no capítulo 1, versículo 12, que diz assim: se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. E continua Odilon Fernandes a nos esclarecer. Fácil é ser médium unicamente na lida com os espíritos benfeitores. Difícil é ser médium nos serviços de enfermagem espiritual junto aos espíritos sofredores. E é isso, gente. Trabalhar com os benfeitores, embora ele diga que é fácil, eu não acho não. Os amigos aqui do Teresa d'Ávila sabem, né, desse desafio que a gente está tendo no trabalho da psicografia, mesmo já tendo sido treinados durante 20 anos no Núcleo Espírita Pedro e Paulo, mas era uma psicografia mais ligada para o campo literário. Agora uma psicografia ligada para o campo da consolação. E realmente o contato com irmãos superiores e tudo, para mim particularmente não é tão fácil. Já que desde 86, a gente tem no Leon Denis trabalhado no atendimento espiritual, não é? Então são espíritos necessitados que são muito próximos da gente. Mas ele coloca o seguinte, é difícil, porque esse trabalho de enfermagem, de atendimento espiritual, ele não tem testemunhos, é um trabalho privativo na casa. Então ninguém sabe o que aconteceu na sala, ninguém sabe o quanto o seu interesse, né, a sua vida foi auxiliada por aquela tarefa. É um trabalho que ocorre no anonimato. Já o trabalho com os benfeitores é para divulgação. Então, a página é lida, né? Ou a palavra é transmitida. E se o médium não tiver cuidado, ele vai achar que o mérito é dele. Aí é que eu acho um perigo grande. Ele não vai achar que aquilo ocorre em função do grupo, em função da tarefa do grupo. E aí ele vai se confundir. Mas o momento é bom, porque a vibração do bem é uma delícia, né? É muito boa.
Temos um companheiro que ele se intitula ex-frei, o Bernardo, né? Que é um espírito de uma alegria, sabe? De uma leveza muito boa. Temos uma alma amiga também, que é o espírito num envolvimento de amor muito grande. Então, o contato com esses amigos não nos traz desconforto. O contato dos irmãos que precisam ser atendidos, né? Nesse sofredores, é um contato doloroso para nós médiuns, né? É desconfortável a presença deles. E aí continua Odilon Fernandes nos falando: fácil é ser médium da palavra, difícil é ser médium da exemplificação. Sem comentários, né? Fácil é ser médium da palavra, difícil é ser médium da exemplificação. Fácil é ser médium no grupo de companheiros afiniçados. Difícil é ser médium dentro de casa, harmonizando as vibrações desencontradas. Meus queridos, é maravilhoso, porque somos médios 24 horas por dia, 7 dias por semana. É igual a Rádio Rio de Janeiro, né? Rádio Rio de Janeiro está no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então a gente é médium sempre. Enquanto a gente está no grupo, até porque é um contato menor. O tempo é menor. E há um objetivo, a gente vai para o trabalho. Então cada um procura dar o melhor. Mas dentro da casa da gente, como é que isso funciona? Será que a gente quer realmente oferecer o melhor? E as vibrações desencontradas, não é? Às vezes você quer o silêncio e tá o barulho. Às vezes você quer a união e tá o clima da discórdia. Como é que a gente pode trabalhar com essas vibrações desencontradas? Isso é difícil. É um testemunho de fé. E continua Odilon Fernandes a nos falar: fácil é ser médium na publicidade e ser apontado como um dos expoentes da doutrina. Difícil é ser médium no anonimato, sem ouvir uma frase de estímulo de quem quer que seja. É isso, né? Você oferece o passe, você está no atendimento fraterno, você está na sessão da irradiação, você está na sessão de prece para o suicida, você está na sessão do atendimento espiritual, do tratamento espiritual. São atividades privativas, né, em que você é mais um. Esse é o desafio para o médium. Continua Odilon Fernandes falando: fácil é ser médium contando com a oposição declarada dos seus adversários. Difícil é ser médium no clima dos conflitos íntimos que não se exteriorizam. Pois é, porque quando o adversário fala diretamente, é um fator em que você pode se defender, você pode falar. Agora, quando há o conflito íntimo, né? Quando há a situação que você percebe que não está bem, você percebe que não está sendo aceito, mas as pessoas não falam, e isso cria um conflito dentro de você, que você se sente rejeitado, aí é difícil. Aí é difícil. E sem contar os conflitos íntimos que todos nós trazemos na alma. Nós não somos espíritos perfeitos. Então trazemos dificuldades, limitações, sonhos, desejos, frustrações, tudo isso está ali. E não é por sermos médiuns que isto acaba. Observa, então a gente convive com as dificuldades interiores e o trabalho nos chamando. E continua o nosso querido Odilon Fernandes: fácil é ser simplesmente médium, portador de faculdades mediúnicas inquestionáveis. Difícil é ser médium com Jesus. É isso, né? A gente ser médium normalmente é fácil, mas exercer a mediunidade com Jesus é difícil. Continua o nosso Odilon Fernandes: não nos esqueçamos de que, no instante do Tabor, quando do sublime fenômeno da transfiguração, Pedro, Tiago e João
ladeavam o Senhor. Todavia, no momento da cruz, ele estava sozinho. Olha, é emocionante esse trecho. Não nos esqueçamos de que no instante do Tabor, quando do sublime fenômeno da transfiguração, Pedro, Tiago e João ladeavam o Senhor. Todavia, no momento da cruz, ele estava sozinho. Para todo seguidor do Evangelho, bem intencionado, chega a hora do testemunho. E existe grande diferença entre o testemunho a que somos convocados na companhia de outros e aqueles a que somos exortados de maneira solitária. Porque diante do outro, a gente até se segura um pouquinho, né? Diante do outro, a gente procura apresentar a melhor parte, a gente está prevenido. Mas sozinho, e é interessante que a gente ainda não entendeu essa solidão. Sozinho, a gente muitas vezes acha que não tem que dar satisfação a ninguém, né? Que aquilo é o meu direito, é minha hora. Sem pensar naquela outra expressão de Paulo, que nós vivemos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. E continua Odilon Fernandes a nos esclarecer. Periodicamente, dentro das lutas menores de cada dia, o médium será chamado a testemunhos de maiores proporções. E quase sempre, esses testemunhos lhe serão oportunizados pelos próprios irmãos de ideal. É que todo medianeiro, na profilaxia contra o personalismo, necessita de ver reduzidos a pó o seu orgulho e a sua vaidade. Se ele não experimentar reveses periódicos, esgotar-se-lhe-á, por assim dizer, a fonte de toda inspiração. E é isso, né, meus amigos? A gente tem que começar a entender que médium é só um meio, que a boa dádiva, a perfeição, vem de Deus e dos amigos espirituais. E nós, que somos médiuns, a mensagem vem através de nós, para sermos o primeiro a aproveitar. Então nós somos o primeiro necessitado, sendo abraçado pelo recurso. E o cuidado nosso é a gente não pensar que é o missionário que está oferecendo só para o outro, sem pararmos na lição do aproveitamento. Para a gente vencer o quê? O orgulho e a vaidade, que são nossos companheiros. São nossos companheiros. E a gente tem que pensar, continuar a pensar, a meditar com o Dr. Odilon. Os caminhos de luz da espiritualidade são caminhos margeados por muitas sombras. Eu agora lembrei da obra de André Luiz, em que eles vão passar por um lugar. É o brilho da vida eterna. E que ele fala assim, passe em silêncio. Era um fosso com muitas trevas, mas André Luiz não consegue obedecer e ele coloca assim, existirão aqui almas humanas, haverão aqui almas humanas, e essas 4 palavras provocam a reação das trevas. E ele vai colocando aqui, né, os caminhos de luz da espiritualidade são caminhos margeados por muita sombra, porque quem precisa da luz é a sombra. Então, nós médiuns, se estamos buscando a luz, atravessaremos os caminhos das sombras. E ele continua, o Senhor não escalou o monte símbolo da redenção humana sem expor-se aos apupos da multidão, que desapiedada assistia ao seu martírio, olvidando que individualmente todos os homens seriam chamados a acompanhá-los. Então que a gente veja na mediunidade sempre um recurso divino, do amor de Deus mesmo, para a nossa redenção, para a nossa melhoria. E queridos, se esse recurso chega até nós, que a gente tenha a coragem
de não abandoná-lo jamais. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.